Bom dia. Não me esqueci de si, bom dia. Não, agora não é convosco, com aqueles que estão em casa. Acho que é a altura de se levantar, de sentar, pegar na sua Bíblia e, se puder, acompanhar, porque esta é a porção, pelo menos acredito, que para muitos de nós é a porção do pão de Deus para este dia. Saúde-vos com a bendita paz do Senhor Jesus. Sabem que neste dia, eu estava a dizer ontem à minha esposa, não me lembro nunca, por causa da idade, com a idade nós vamos esquecendo algumas coisas, não esquecemos o fundamental, que é a palavra. Mas não me lembro nunca de ter pregado num dia como este, 25 de Abril. A muitos não diz absolutamente nada. A mim diz-me alguma coisa porque eu estava vivo nessa altura. Mas não estamos aqui na Assembleia da República para comemorar o que quer que seja, mas eu queria falar sobre a verdadeira liberdade. A razão que nos traz aqui nesta manhã é para meditarmos acerca disso. E eu queria, antes de passar a ler alguns textos bíblicos e a considerar a importância desta liberdade que nós temos em Cristo e celebramos-la não com cravos, mas com a rosa de Sharon, que ainda é mais bela, mais cheirosa. E digo-vos que nesta manhã Ele está aqui. Amém? É uma bênção grande. Quero agradecer-te, meu Senhor, pela bênção e pela oportunidade que Tu nos dás de estarmos ao redor da Tua palavra, neste dia que tem algum simbolismo para o nosso povo, não para outros povos, muito provavelmente, mas para nós tem muito simbolismo, mas não significa que seja a verdadeira realidade que muitos estão a viver. E eu queria te pedir, Senhor, que neste dia Tu falasses ao nosso coração. Estamos aqui para Te ouvir, para ouvir o conselho da Tua palavra e, acima de tudo, para aguardar. Porque, Senhor, se aguardarmos, ela nos tornará sábios e nos levará para a vida eterna. Aceita a gratidão do meu coração por aqueles que podem, nesta altura, estarmos juntos para ouvir. Mas aqueles que estão em casa, te pedimos também que a Tua palavra os alcance e ainda mais aqueles que ainda não Te conhecem. Senhor, não nos queremos só edificar a nós mesmos, mas queremos que aqueles que não Te conhecem venham à salvação. E de uma maneira especial quero levantar nesta manhã um clamor em favor das autoridades do nosso país. Porque eles não têm toda a autoridade, a não ser aquela que Tu lhes concedes. Mas que eles tenham o privilégio, a honra, a bênção de Te poder conhecer como nós Te conhecemos. Como diz a Tua palavra, o bem-aventurado a nação cujo Deus é o Senhor. E que esta nação tenha a possibilidade também de Te conhecer. Aceita a gratidão do nosso coração desde já, em nome de Jesus. Amém. Então, queria ler duas porções da Escritura que estão no Novo Testamento, em Hebreus capítulo 13, verso 8. Creio que vão pô-las ali. E é um texto que muitos conhecemos, mas a citação às vezes não a sabemos. Porque eu sei que muitos de nós decoramos partes da Bíblia, mas depois a citação nós não somos capazes de dizer. A Bíblia diz em Hebreus 13, 8, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E na Epístola de Tiago, capítulo 1 e verso 17, é um pouco mais adiante para aqueles que têm Bíblia nas suas mãos ou que usam pad ou outras formas de terem a Bíblia. Eu gosto do papel.
Eu sei que qualquer dia estou ultrapassado, mas a palavra de Deus não está. E eu gosto do papel. E no capítulo 1, verso 17 de Tiago diz: toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Como eu estava a dizer no princípio, neste dia, especialmente na nossa nação, como noutras nações e noutros povos, alguns lembram-se do dia em que houve uma mudança. Saíram de uma tirania para um tempo que eles consideram de liberdade. Na nossa nação nós deixamos um jugo, mas assumimos e estamos debaixo de um outro jugo. Antes mandavam uns, agora mandam outros. Daqui a algum tempo mandam outros. Mas a Bíblia diz que o único que é imutável e que não muda e que não há sombra de variação é Deus. De maneira que a verdadeira liberdade nós só a encontramos na pessoa bendita de Jesus. Verdadeira liberdade. Não estou a falar de libertinagem. Porque no tempo que nós estamos a viver, muitos, na necessidade que têm de manifestar ou de querer liberdade, eles apelam a alguns 200 ou 300 pessoas que governam ou que têm a responsabilidade de fazer leis sobre o nosso país, arranjam leis para que alguns tenham liberdade de se expressar. Não sei se é liberdade. A liberdade nós encontramos-la perfeitamente e realmente em Jesus. Muitos de nós tivemos vidas que não faziam sentido e que as pessoas olhavam para nós e não davam nada por nós. E provavelmente até continuam a não dar, porque acham que esta palavra da cruz é uma loucura. Falar isto em pleno século XXI, numa altura destas, não faz sentido. É a única palavra imutável, porque a palavra de Deus é a verdade. E ela muda, ela transforma. Nós somos testemunho vivo de que Jesus transforma ainda hoje e dá plena liberdade. Podemos estar confinados, mas não estamos presos. Verdadeira liberdade nós encontramos em Jesus. Agora, esta palavra não se aplica a mais ninguém. Esta imutabilidade, em que não há mudança nem sombra de variação, Deus é sempre o mesmo. As alturas, as estações mudam, o coração do homem muda, mas Deus permanece o mesmo, o que é uma bênção. Deus não acorda mal disposto, nem com os pés de fora. A Bíblia diz que o guarda de Israel não dorme nem tosqueneja. Porque enquanto alguns de nós estamos descansando, outros estão a pé trabalhando. E quando no fim do dia nós formos para a cama, noutro lugar do nosso planeta, outros estão se levantando para ir trabalhar. De maneira que ele não tem tempo para tosquenejar nem para dormir. Sempre está atento. No tempo que nós estamos a viver, para si e para mim, para nós que estamos aqui, num tempo de crise e de dificuldade, são muitas as pessoas que procuram na igreja, na religião, alguma paz, alguma liberdade, porque estão cansados de tanta opressão. Porque o tempo que estamos a viver já passa um ano depois que começou esta pandemia e ainda não estamos conformados, ainda não nos habituamos. Há pessoas que gostam. Há menos trânsito, agora não, por causa do desconfinamento, mas há menos trânsito, há menos acidentes, há menos poluição. Há algumas coisas que são boas, nem todas são más.
Mas quando as pessoas estão em dificuldade, sempre se lembram de que há possibilidade na igreja A, na igreja B, nesta ou naquela religião, encontrar alguma liberdade, alguma paz, alguma segurança para a sua vida. Não o queria desapontar. Não quero desapontar, mas vou-lhe dizer, nunca vai conseguir encontrar sem ser na pessoa de Jesus. E não preciso dizer muito, são muitas as pessoas que não ficam saciadas, apenas querem encontrar alguma tranquilidade ou paz interior. E então refugiam-se naquilo que nem mesmo eles creem. Há pessoas que confessam abertamente que não creem em Deus. Mas nesta altura, como não têm mais ninguém para quem se virar, quem sabe pode ser que, mas é temporariamente, porque quando as coisas mudarem, adeusinho e até amanhã. Até amanhã não, até nunca mais. Está errado, não faz sentido. Não faz sentido absolutamente nenhum. Há pessoas até que na sua dedicação, no seu zelo, na sua busca, que eu não digo que seja mal, é melhor estar numa igreja onde pode ouvir a palavra do que num outro lugar. É melhor, sem dúvida que é melhor. Ocupa o seu tempo lendo a Bíblia, é ótimo, porque ela pode mudar a sua vida. É o único livro que eu conheço que muda vidas, transforma vidas. Por isso é que alguns até têm medo de lhe pegar. Mas isto não faz mal. É uma delícia. É pão fresco cada manhã. Há pessoas até que se tornam religiosas, mas continuam escravos. E nem sabem sequer o que é liberdade. Deixe-me dar-lhe um exemplo da Bíblia. No capítulo 8 de João, diz a Bíblia no capítulo 8, verso 29. Aliás, 29. Estava a ler no 9, dei o meu lapso. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só porque eu faço sempre o que lhe agrada. Dizendo ele estas coisas, muitos creram nele. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, significa, se vocês perseverarem na minha palavra, se vocês derem ouvidos à minha palavra, se vocês fundamentarem a vossa vida na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Significa meus seguidores. Amém? E conhecereis a verdade, neste discipulado, neste acompanhamento, neste alimentar-se da palavra, neste permanecer na palavra, sereis meus discípulos e conhecereis a verdade. Não é ouvir, é conhecer, é ter empatia, é ter um relacionamento. Nós não vivemos pelas experiências dos outros. Cada um tem a sua própria experiência com Deus. Cada um sabe onde Deus o foi buscar. Mas a experiência de um não pode ser a minha. Enriquece o meu coração, enriquece a minha alma, dá-me força para prosseguir. Mas é a experiência dele que eu gostava de ter como ele. Mas Deus tem uma maneira própria para trabalhar comigo, fazer comigo aquilo que mais ninguém é capaz. E a Bíblia diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E disse isto aos judeus, não disse aos discípulos. Não foi aos discípulos, aos judeus que criam, disseram, se vocês creem, vocês precisam de permanecer na palavra para serem meus discípulos. Mas também, ao ser meu discípulo, vocês vão conhecer a verdade e esta verdade vos libertará. E eu não acabei, porque reparem,
Responderam-lhe. Sempre temos argumentos. Os homens são muito bons a argumentar. Mas sempre ouvi dizer, nem todo o que os homens dizem é verdade, mas pelo menos neste caso é verdade. Contra factos, não há argumentos. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão. E nós já ouvimos falar de Abraão. Lembra-se? Já deve ter ouvido falar de Abraão. Um homem que vivia com o seu pai e depois um dia Deus apareceu-lhe e disse, olha, deixa a tua terra, deixa a tua parentela e vem para um lugar que eu te vou mostrar. Eu vou-te abençoar, tu vais ser uma bênção. E todas as famílias da terra vão ser abençoadas através de ti. Ele não o conhecia, mas Deus conheceu a ele. E Abraão foi. E houve uma experiência tremenda de Deus com Abraão. Deus chama-o quando ele tinha já ouvi 75 anos, e alguns anos depois Deus volta a aparecer-lhe e diz-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Sabem quantos anos ele tinha? Parece que faz eco. 99. Vou-lhe perguntar, ainda está dentro desta idade? A palavra é para si. Ainda não atingiu os 75? Deus tem um plano e um propósito para a sua vida. Ainda não chegou aos 99? É consigo que estamos a falar. É consigo que Deus está a falar. É comigo que Deus está a falar. E eles disseram, nós somos descendência de Abraão. Nós sabemos que esse Abraão, Deus apareceu, falou com ele. Agora, o que tu estás a dizer não faz assim muito sentido. E nunca servimos a ninguém. Mentirosos! Quem teve a oportunidade de ler a Bíblia, quem conhece a história do povo judeu, sabe que eles estiveram tantas vezes escravizados e dominados por outros povos. E nesta altura estavam dominados pelo jugo dos romanos. E nunca servimos a ninguém. Nós temos um pai, é Abraão, nós somos descendência dele. Como é que tu dizes que a verdade nos liberta quando nós nunca servimos a ninguém? Ainda bem que os mentirosos estavam ali, não estavam aqui. Nem vivem hoje. Nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres. Os argumentos dos homens diante de Deus, desculpa que te diga, mas não têm muita consistência. Sabe que eu um dia pensava no Salmo 23 e no culto que estávamos aqui, o nosso pastor Luís Miguel pregou sobre o Salmo 23 e eu tantas vezes li aqueles a mim, é o meu, é tudo os pronomes pessoais e os pronomes possíveis. E eu pensei, bem, eu sou dono de tudo, só o mundo é que não me obedece, mas devia obedecer porque tudo é meu. E afinal o que lá está escrito é que eu faço isto por amor do meu nome. É por amor do meu nome. Não é porque eu seja ou porque nós sejamos alguma coisa. Tudo tem a ver com o resultado de Deus dizer, sereis livres ao conhecer a verdade. Jesus respondeu-lhes, porque Jesus tem resposta pronta. Em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo ou escravo do pecado. As coisas aqui mudam de figura. E depois nós pomos-nos a pensar, mas o que é que isto tem a ver com a plena libertação? Porque no mesmo capítulo, nos primeiros versículos, estes mesmos homens trouxeram uma mulher que tinha sido apanhada num ato de pecado, foi surpreendida, fazendo alguma coisa que não era bom de fazer.
E trouxeram-na a Jesus. Olha, esta mulher fez isto. E a lei diz que ela deve ser apedrejada. Qual é a tua opinião sobre este assunto? E Jesus diz, eu vim para cumprir a lei. Não vim para abrogar, mas vim para cumprir. A lei diz, vamos apedrejá-la. Não, então onde é que está a graça? Onde é que está a liberdade que nós podemos encontrar em Jesus? Então Jesus achou que o melhor era ficar calado e que eles considerassem o que estavam a dizer. Mas voltaram à carga. E Jesus, escrevendo no chão, levantou os olhos, olhou para eles e disse, aquele dentre vós que não tem pecado, lance a primeira pedra. E voltou a colocar os seus olhos no chão, porque se ele olhasse para eles, nenhum deles arredava pé. Pôs os olhos no chão, começou-se a ouvir um barulho, que eram as pedras a cair no chão e as pessoas a irem embora. Por que é que eles foram embora? Afinal, não eram livres. Afinal, estavam vivendo em pecado. De que serve que a nossa nação diga que estamos a viver ou estamos a comemorar o dia da liberdade quando estamos escravizados pelo pecado? Não conseguem fazer nada quanto a isso. Vamos-nos perder espiritualmente. Estamos mortos em delitos e em pecados, muitos de nós, porque não damos crédito à palavra. Não interessa de quem. Sabe, a minha religião é esta. Sempre fui daqui e vou morrer aqui. Que pena. Mas ainda está a tempo de mudar. Ainda está a tempo de mudar. Não de religião, mas de Salvador. Porque se a sua religião não tem poder para perdoar os seus pecados, deixe-a. Abandone-a. Vire as costas, mas venha a Jesus, porque aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. É o único que tem poder para perdoar. Não interessa a carga que tu transportas, mas eles tinham, e Jesus disse a todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E depois Jesus volta a dizer no verso 36, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Outras pessoas que entram na igreja com o intuito de resolver toda essa sua ansiedade, saem como entraram, frustrados e desanimados. Sabe porquê? Porque o vazio não. O pecado continua lá. E depois reclamam de tudo e de todos. Deus não existe. Olha, não está a dizer nada que o salmista não tenha dito, que o néscio no seu coração diz, não há Deus. Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Por muito que procure negar, Ele existe mesmo. O facto de você estar vivo é sinal de que Deus está vivo, porque está cuidando de si. Porque Ele faz que a chuva caia sobre justos e injustos e o sol brilhe para bons e maus. É Ele que faz isso. Não, isso é aqui a natureza. A natureza está nas suas mãos e Ele domina e controla. E decide como é que vai ser. É Ele que faz com que o sol brilhe. É Ele que faz com que as nuvens estejam ali. E tantas vezes com a minha esposa vimos caminhando, olhamos para cima e eu digo com o peso da água que Ele está naquelas nuvens, porque é que elas não caem? Quem é que sustenta todo aquele potencial de água? Ou pensam que aquilo é flocos? Não, não é daquele açúcar que se vende nas feiras. Outros queixam-se onde é que Deus está no meio de tudo isto.
Deixe-me dizer-lhe, Deus está trabalhando. No meio desta pandemia, Deus está trabalhando. Há muita gente que daqui a algum tempo nós vamos ouvir dizer, sabe, foi devido à pandemia que eu tive a possibilidade de conhecer Jesus que me salvou. Eu ouvi um caso, um testemunho da minha esposa, de alguém que teve com um problema de Covid. E um dia depois de vários dias em que nem tinha força para fazer comer nem nada, puseram uma corda à sua porta. E a pessoa, quando abriu a porta, já doente e debilitada como estava, olhou para aquilo. Qual é o pensamento que vos ocorre? Foi o mesmo que me ocorreu quando eu ouvi. Olha, porque é que não pões termo à vida? Mas ela pegou na corda, meteu dentro de casa, ouviu um estalito no vidro da janela, foi olhar e disse, olha vizinha, manda a corda para baixo porque está aqui uma espinha para você puxar. Como é que Deus faz isto neste tempo? Deus está cuidando, Deus está vivo e atento, porque Ele não muda. Nele não há mudança nem sombra de variação. Deus ama-te, mesmo que tu não gostes dele, continua a amar-te cada vez mais. E tem um plano e um propósito para ti. Outros queixam-se dizendo, mas que mal fiz eu a Deus para me encontrar nesta pobre situação. Desculpa, não ponhas Deus naquilo que é conselho de Deus, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, tudo o que o homem semear, isso também se fará. Tu ceifas aquilo que tu colhes, ou aliás, tu estás a ceifar aquilo que tu semeaste. Não atribuas as culpas a Deus. Deus não pode ser visto nesse filme, não tem nada a ver com ele. As pessoas buscam os seus interesses, a sua liberdade, mas Deus recompensa aqueles que verdadeiramente o buscam. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando fizeres isto, vais encontrar Deus. A igreja não serve como um escape. Por isso é que os inimigos da igreja dizem que a religião é o ópio do povo. Não, isto não é uma muleta para mim, nem para nenhum de nós. Nós vimos aqui, fazemos parte daqui, fazemos parte deste corpo, porque Jesus teve misericórdia de nós, nos salvou, nos perdoou e nos pôs no seu corpo, nos adotou na sua família. Fazemos parte desta igreja. Por Ele, não fomos nós que o procuramos, infelizmente. Nem tínhamos capacidade para tal. A nossa vida só pode ser fundada na rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e as guarda, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a rocha. Se quer ser verdadeiramente livre, só em Jesus. A Bíblia fala que havia uma mulher que há 12 anos sofria um problema de uma hemorragia. E tinha alguns privilégios. Este era uma desgraça, porque não podia viver juntamente com as outras pessoas, tinha que viver apartada dos outros, porque as leis de Deus, as leis que Deus deu ao seu povo de Israel, não eram leis para o privar de liberdade, não, mas para lhe dar a plena liberdade. As do nosso país, ficamos-nos por aqui porque deixamos isso para os... O nosso negócio é outro, é as coisas de Deus. Somos embaixadores do reino dos céus. Esta mulher, por causa da sua doença, não podia viver com os seus parentes, mas tinha uma vantagem sobre outros. Era rica, era uma mulher abastada. E apesar da condição em que vivia, ainda lhe podiam apontar que em Barcelona havia um bom médico e ela ia lá. Não resultou a medicação que o médico deu. Olha, em Portugal agora levantou-se
Um homem que é fantástico naquilo que faz. Então ela teve a possibilidade. Os pobres têm que se aguentar. Eu tinha vontade de dizer outras coisas aqui pelo meio, mas não vale a pena. Quem tem Covid está salvo. Quem não tem, procura a melhor maneira. Está, é como quem diz, pelo menos tem uma via aberta para ir. Quem não tem e tem outro tipo de doença, de dificuldade, não tem a quem recorrer. Mas esta mulher usou os recursos que tinha para procurar ficar bem. E a Bíblia diz que ela foi andando de um lado para o outro, procurou nos médicos e nunca conseguia. Aliás, a sua situação piorou 2 vezes. Ficou sem recursos e ficou com a sua saúde ainda mais debilitada. Digam-me lá qual é a solução. O que é que nós vamos dizer a esta mulher que a deve fazer? Alguém deve ter falado com ela sobre Jesus. Não sobre a igreja A ou a igreja B. Falou com ela sobre Jesus. A Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus e pôs no seu coração um propósito. Se eu tão somente tocar, nem é nele, mas na orla do seu vestido, eu vou ficar curada. É preciso muita coragem, muita ousadia. Ela não disse, eu vou comprar o favor de Deus. Não, Deus não se deixa negociar. Deus não é subornado, nem pelo bem que fazes, nem pelo mal que fazes. Deus é sempre o mesmo. O seu amor para contigo não muda, não se altera. Ama-te, ama-te e ama-te. E mais uma vez, ama-te. Como és, como estás, porque Ele é capaz de fazer aquilo que tu não és. Dar-te plena liberdade. E a mulher pôs isto no seu coração e foi. Não me perguntem, porque eu não tenho resposta para tudo. E se algum de vocês é como os teólogos que querem chegar ao céu e perguntar a A e a B como é que estas coisas aconteceram, eu não vou perder tempo com isso. Eu quero ver o meu Salvador. Quero beijar o meu Salvador. Quero inclinar-me, prostrar-me diante dele em reconhecimento de todo o bem que Ele tem feito à minha vida. Nem tudo corre de feição. Temos dificuldades, temos mazelas, mas temos um Deus que está ao nosso lado, que prometeu que não nos deixaria, nem nos desampararia. Eu não sei como é que esta mulher conseguiu chegar lá. Porque havia uma multidão ao redor dela. Como é que alguém debilitado, numa situação em que o sangue era alguma coisa que lhe dava alguma força, alguma genica, alguma agilidade branca, consegue passar entre a multidão e toca a orla do seu vestido e no mesmo instante ela ficou sarada do seu mal. Mas a glória a Deus maior ainda vem depois. E eu acredito que depois todos nós somos capazes de dizer, quando Jesus sentiu que alguém lhe tinha tocado, ele perguntou, quem é que me tocou? Os discípulos, Senhor, então a multidão aperta-te e tu perguntas quem é que te tocou? É porque eu sei que de mim saiu virtude. E a mulher podia ser como muita gente hoje, vai à igreja, sente-se bem, volta para casa, sente-se mal, mas lembra-se que esteve na igreja. E às vezes alguns vão carregar a bateria ao domingo para toda a semana. Não faça isso. Deus é para todos os dias, para todas as horas, para todos os minutos e todos os segundos. Deus não é alguma coisa com que nós precisamos agora, dói, vou tomar. Não, isto não é medicação. Deus é um companheiro para ser diariamente acompanhado e seguido. Amém.
Quando a mulher contou toda a verdade a Jesus, a Bíblia diz: vai em paz, a tua fé te salvou. Não só foi curada, mas foi liberta. Há muita gente que só quer a cura. Sabe, eu estou muito mal. Mas depois de receberem, há muitos que viram costas, já estou bem, já não preciso de ir lá. Parece aquelas receitas que o médico passa, dos antibióticos, toma 2, o médico diz é a caixa toda. Não é para comer a caixa. Não faça isso. Não coma a caixa toda de uma vez. Toma a medicação conforme ele prescreveu, mas tome-a toda. Mas alguns, ao fim de 2 ou 3 comprimidos, já estou bom, gaveta. E depois volta a atacar e diz, acho que já fiz mal, eu devia continuar. Já não vai surtir o mesmo efeito. Jesus não só cura, mas liberta. A verdadeira liberdade só há em Jesus. De que servia esta mulher ir para casa curada, se depois não tinha plena salvação e satisfação de ter encontrado, de ter falado e de experimentar aquilo que é a verdadeira liberdade em Cristo? Ficou salva e curada, porque ouviu falar daquele que é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vem ao Pai senão por Ele. Nos poucos minutos que me restam, há um trecho na Bíblia que eu gosto muito. Mateus capítulo 11, verso 28. Todos nós conhecemos. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Eu não sei qual é a sua necessidade aí em casa nesta manhã. Nem sei a necessidade. Não, nós não viemos propriamente por necessidade. Nós nem viemos por hábito. Nós vimos porque gostamos de estar aqui com os irmãos, com a palavra, de nos vermos. Não nos podemos abraçar, mas na imaginação nós abraçamos. Não dê cotovelada, porque pode magoar o outro. Tenha cuidado, nem dê assim murro, porque pode até magoar se o outro tiver umas artroses nas mãos. Mas mostre, pela expressão do seu olhar, o quanto aprecia que ele esteja aqui. É tão bom estar na casa de Deus. Eu já tenho saudades de convidar as pessoas a virem para estar com Jesus, para receber oração. Porque às vezes nós vimos em necessidade para estar aqui. Para recebermos a oração daqueles que Deus escolheu, chamou e separou para nos abençoar. Porque eu acredito que a oração da fé salvará um doente. Eu acredito que porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Não eles, mas Jesus através deles. Jesus diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E é engraçado que ele não diz, eu tiro a carga. Não diz, só diz que alivia. Alguns de nós estamos, parece, com os olhos muito abertos. Nunca tinha ouvido isto. Eu também não. É a primeira vez que ouvi, ou que disse. Eu aliviarei. É como se estivéssemos demasiado apertados. Deixa dar que eu vou tentar aliviar. Assim já me sinto melhor, mas parece que a carga fica lá. E eu explico-lhe porquê. Porque Jesus diz, tomai sobre vós o meu jugo. Sabe porque é que há poucas pessoas que gostam de entregar a sua vida a Jesus? Porque não querem ter jugos. Sem o jugo de Cristo, tu nunca serás verdadeiramente livre.
sem o jugo de Jesus, tu nunca serás verdadeiramente livre. Nós temos que pertencer a alguém. Temos que ter a marca de alguém na nossa vida. O sangue de Jesus ainda nos cobre, ainda nos limpa, ainda estamos selados com o penhor da herança. Aquele que confirma que nós somos filhos de Deus é o Espírito Santo de Deus. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e nessa altura encontrareis descanso para as vossas almas. Costumam falar com a vossa alma no travesseiro? Eu falo com a minha. Tenho que lhe dizer, porque é que tu te abates com aquilo que estás a sofrer? Porque é que estás oprimida por as coisas que estão a acontecer? Lembra-te dos benefícios que o Senhor te tem feito. Lembra-te que é Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. Lembra-te que é Ele que sara todas as tuas enfermidades. Lembra-te que é Ele que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. É Ele que se lembra que nós somos pó, mas é Ele o único capaz de libertar. Temos que vir, temos que ter a coragem de sair do nosso lugar. Não é físico, mas espiritual. Vinde, os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Agora tudo depende de ti nesta manhã. Não depende de Deus. Depende de ti. De como tu te encontras. Se estás disposto a aceitar o jugo, o fardo de Jesus, acho que vale a pena. Não te garanto que tudo vá ser que acabou a doença, que acabaram as dores no corpo. Não, porque eu quando acordo, tenho 20 anos, ponho o pé fora da cama, parece que tenho 99. Não sou o único. Deito-me e durmo, e em paz me levanto, e quando vou ver os meus ossos, parece que... Então, porquê é que isto não articula tão bem? Porquê é que eu, enquanto dormiste, não... Estas coisas vão continuar a estar. Mas estás acompanhado. Estás acompanhado. Conhecereis a verdade que te foi apresentada nesta manhã, ela é a única que te pode libertar. E se o Filho vos libertar, este verdadeiramente sereis livres, é verdade. Pode doer o corpo, mas sou livre. Porque eu sei que esta é uma leve e momentânea tribulação que eu estou a passar. É uma dor que vai durar algum tempo, mas um dia vai acabar. E deixe-me só abrir-lhe uma pequena janela, antes de terminar com a oração. Não sei se os músicos querem subir ou querem descansar mais um bocadinho. Deixe-me só abrir um bocadinho da janela para suscitar no seu coração alguma curiosidade. A liberdade que Deus lhe dá aqui é para a eternidade. E eu vou abrir a janela só para lhe dizer, lá onde Deus está e para onde muitos de nós, e eu queria que todos nós fôssemos, porque eu queria vos ver lá, e eu acredito que vocês podem dizer o mesmo em relação a mim. Digam, também o queria ver lá. Digam. Obrigado. Não há mais dor. Escute, estou a abrir um bocadinho da janela, não vou mostrar tudo. Não há mais dor.
Não há mais tensões altas, nem tensões baixas, nem dores nos ossos, nem dores na coluna, nem. E não lhe digo mais nada. Se quer ser livre, não é com a liberdade que o nosso país dá, é com Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Senhor Jesus, eu agradeço-te porque nesta manhã, na nossa fraca capacidade, fizemos aquilo que podemos fazer. Mas eu sei que Tu és o único capaz de tocar as vidas e os corações daqueles que nos ouvem, da nossa própria vida. Faz a Tua vontade, Senhor, porque eu sei que Tu velas pela Tua palavra para a fazer cumprir. Que o Teu Espírito se mova neste dia, nas vezes em que esta palavra for para o ar. Que a Tua palavra toque vidas, Senhor. Porque há gente que está amarrada, está aprisionada, está sofrendo, tem o coração dilacerado, rebentado. E precisa de auxílio, mas tem buscado em lugares onde Tu não estás. Senhor, que eles se voltem para Ti. Espírito Santo, obrigado pelo trabalho que fizeste nesta manhã, neste lugar. Naqueles que estão ouvindo nas suas casas. Àqueles que ainda vão ter a oportunidade de ouvir. Aceita a gratidão do nosso coração pela liberdade que temos. Por esta segurança eterna de que somos Teus. Muito obrigado. E faz o mesmo com aqueles que ainda não Te conhecem. Te peço isto e agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém.